Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, por este momento tão especial em que Tu nos trouxeste a Tua casa para ser ministrada pela Tua palavra. Prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que vai ser ministrado nesta noite. É o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele a sabedoria do alto e Senhor, os recursos todos que são necessários para trazer com clareza a Tua palavra e que todos nós venhamos a entender. Pai bendito, que a Tua mão abençoadora seja sobre ele, para usar como Tu tem usado a cada dia, Deus, e nesta noite para todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É sempre uma alegria, né? O Amazonas está no meu coração, tá? Eu me apaixonei por esse estado desde a primeira vez que aqui estive. E é claro, vocês é a razão pela qual eu estou aqui nesta noite. Amém? Já lemos os Salmos de número 30, mas nós vamos repetir, vamos ler o 30 e o verso é o de número 5. Prazer rever aqui os nossos irmãos, companheiros, obreiros, que estão à frente desta obra maravilhosa, né? E a gente vê as igrejas que eu passei, Deus tem feito um trabalho maravilhoso, muitas vidas, né? Salmos 30, o verso 5, aquele que achou, diga amém. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus amados, ao longo dos anos, o choro ele viveu escondido, disfarçado, porque eu me lembro que desde criança, quando eu tropeçava e machucava o meu pé, e a unha levantava e saía bastante sangue, o meu pai dizia para mim: não chora, porque homem que é homem não chora. Então muitos de nós crescemos com esta coisa, que choro é coisa de gente fraca, de gente derrotada, de gente que não vai vencer. E é justamente por isso que muitas pessoas disfarçam o seu choro, escondem o seu choro, e tem até vergonha de chorar nos seus momentos mais críticos que enfrenta na sua vida. Mas a consolação que nos traz aqui nesta noite, através da palavra de Deus, é que o maior psicólogo de todos os tempos, ele reconhecendo a nossa humanidade, a nossa fragilidade como ser humano, em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, no verso 4: bem-aventurado é você que chora, porque será consolado. Existem inúmeras passagens na Bíblia, referências que falam de alguém chorando. Cada um tem a sua razão, tem o seu motivo pelos quais estão chorando. No capítulo 14 do livro de Números, a partir do verso 1 até o 3, nós vamos ver inúmeras pessoas, homens e mulheres, chorando. Eles estavam chorando porque entendiam que a escolha que eles fizeram agora de acompanhar Moisés até a terra de Canaã foi uma escolha errada. E eles queriam levantar capitães que trouxessem de volta para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito porque não estavam suportando a pressão do deserto. E eles queriam voltar. Esse é o choro daqueles que querem voltar atrás, daqueles que querem desistir. E é interessante observar esta coisa de desistir, porque muitas das vezes o caminho da volta ele é mais longo do que o caminho da chegada. Então Deus hoje te convida a prosseguir, a ir em frente, ou chorando ou sorrindo, vai em frente, porque Ele espera para te abençoar. Mas nós vamos encontrar em Gênesis 42 e 23, 24, um outro homem chorando. Não era um homem qualquer, é um homem que passou por momentos cruciantes na tua vida. Ele foi rejeitado, invejado, vendido, revendido pelos seus irmãos,
foi para uma cadeia porque foi caluniado por uma mulher. Depois ele é alçado, ele sai daquela prisão, ele torna-se o primeiro ministro do Egito. E depois, quando ele estava tão bem, quando ele dá a volta por cima, e agora ele mudou a sua vida completamente, os seus irmãos que lhe causaram tão mal, falta comida na sua terra, e eles tinham que buscar comida em algum lugar, e este lugar, o único lugar que havia comida era no Egito. E os seus irmãos vão até o Egito para comprar comida. Quando eles chegam na presença de José, eles não reconhecem José. Eles se dobram, reverenciando José, e então José lembra-se do seu sonho. Quando ele lembra do seu sonho, ele se retira daquele ambiente, e ele vai até um lugar, e ali ele começa a chorar. Esse choro não era o choro da raiva, do ódio, da vingança, era o choro, irmão, de alguém que viu seus irmãos, e ele vê a oportunidade agora de terminar os seus dias junto com os seus irmãos, com a sua família. José não tinha mágoa, José não tinha nenhuma tristeza, porque o seu coração não tinha lugar para guardar rancor. Então este é o choro daquele que vê a sua família reconstruída agora. E eu tenho uma notícia boa para você, esta noite não é porque eu estou pregando, mas é uma noite de reconstrução, é uma noite de Deus refazer algumas coisas da tua vida, algumas coisas que você pensou que se perdeu para sempre e que nunca mais ia ser igual. Hoje é a tua noite, hoje é a tua noite, e você fez muito bem em estar aqui neste ambiente para Deus abençoar a tua vida. Mas no capítulo 27 de Gênesis e no verso 38, nós vamos ver alguém agora que vai chorar. Mas este alguém chorou por quê? O seu pai estava já quase cego, já próximo da morte. E Esaú, seu filho, ele se embrenha no meio do mato para buscar uma caça e fazer um guisado para o seu pai, para que seu pai comesse e depois de tudo isso o abençoasse, para ele receber a bênção completa. Mas a mãe de Jacó, como preferia Jacó, ela chama o seu irmão e disse: o teu pai está meio cego, está lá na cama esperando seu irmão, que foi buscar uma caça para fazer um guisado. Vem cá que eu vou preparar um guisado, você vai lá no lugar do seu irmão e vai ser abençoado no lugar dele. Jacó até disse: mamãe, mas o grande problema é que o meu irmão é peludo, é cabeludo e eu sou liso. O pai vai querer apalpar os meus braços, vai descobrir que não é Esaú, eu vou ser amaldiçoado. A mãe disse: não tem problema, eu assumo toda a culpa, a maldição pode cair sobre a minha vida. E ela ajuda o rapaz, ela arruma lá um pedaço de couro de animal e colocou nos braços de Jacó. E é engraçado que Jacó chegou, e essas coisas ruins a gente aprende rapidinho, né? Jacó chegou, aí o pai pergunta: quem é que está aí? Ele diz: é o teu primogênito Esaú. Ele diz: mas rapaz, você já voltou da caça? Olha a mentira de Jacó, Deus mandou a caça ao meu encontro. Olha como a gente aprende o que não presta tão rápido, né? Já aprendeu a mentir com a malandragem da mãe. Aí ele vai ali, aí o pai chamou, disse: chega perto de mim que eu quero apalpar os teus braços. Aí apalpou os braços e disse: na verdade os braços são de Esaú, mas a voz, ela é a voz de Jacó. Irmão, não adianta, a voz de Jacó, ela é conhecida. Por favor, deixa de ser Jacó, pelo amor de Deus. Aí escuta só, aí Jacó foi abençoado e foi embora. Quando ele vai embora, quem chegou? Esaú. Chegou com um guisado, chegou atrasado. Ô irmão, é tão ruim chegar atrasado, né? Ele chegou atrasado. Aí o pai disse: meu filho, quem é Esaú? Ele disse: ih, rapaz, seu irmão passou por aqui, lambeu o tacho, mas não sobrou nada. Sobrou nada para você. Aí ele chora, desesperadamente. E ele disse para o pai: não tem problema não, dia que o senhor morrer, eu mato esse tal de Jacó. Ele tem esse nome porque ele é malandro. Desde quando nasceu que ele é malandro, eu vou matar esse camarada. Mas entenda uma coisa, esse Esaú, lá atrás, o Jacó vinha com uma comida cheirosa, um prato de lentilha, e ele sentiu o cheiro da comida, exausto da caça, porque foi caçar, não arrumou absolutamente nada. Então ele disse para Jacó: me dá um pouco da sua comida. Aí Jacó disse: não dou nada,
Eu posso negociar com você, vamos negociar, eu te dou a comida e você me dá o seu direito de primogenitura. Notem uma coisa, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: ninguém seja profano como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura, com lágrimas ainda o buscou, mas não encontrou lugar para o arrependimento. Irmão, quem negocia com as coisas de Deus não encontra lugar para arrependimento. As coisas de Deus não é para fazer negócio, não. As coisas desta vida passam, mas as coisas de Deus são eternas, meu irmão. A Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas, amados, quantas pessoas estão vendendo o seu direito de primogenitura por uma paixãozinha qualquer, por coisas efêmeras desta vida, trocando pela bênção de Deus. A bênção de Deus é melhor, a bênção de Deus, ela é melhor para as nossas vidas. No capítulo 1 do livro de Neemias, nós vamos ver agora esse grande estadista. Ele era o copeiro-mor do rei, mas de repente alguém veio lhe trazer uma notícia, a notícia não era boa. Ele pergunta: como está a cidade dos meus pais, a cidade do sepulcro dos meus pais? Aí alguém dá a notícia: a coisa lá não está boa não. Os muros estão caídos, tocaram fogo na cidade, os inimigos aproveitam da fraqueza do povo, e eles estão numa pobreza muito grande, está numa miséria muito grande. Neemias ouviu aquilo. Ele estava confortável, era copeiro do rei, tinha uma posição de destaque. Ele tinha duas alternativas: a primeira era se envolver com aquele problema, e a segunda alternativa era ouvir aquilo e ficar quieto. Mas ele resolveu se envolver, porque ele era crente. E a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que? As pessoas querem comer picanha com a gente, né? Caldeirada, não é verdade? Quer almoçar num restaurante com a gente, mas chorar com a gente ninguém quer não. Porque, irmão, é difícil ficar perto de alguém que chora. E eu vou te revelar um segredo: aquela tua amiga que você liga para ela e fica chorando no telefone com ela, ela fica pedindo a Deus para você desligar logo, que ela não aguenta mais ouvir você chorar. O teu marido, quando você fica chorando no ombro dele, ele não vê a hora de você parar, porque ninguém aguenta chorador. Mas tem alguém que te entende, que te compreende, que enxuga todas as tuas lágrimas. O nome dele é Jesus. Ele te entende, ele te entende. Chora aos pés de Jesus, porque ele entende as suas lágrimas. Aleluia! Mas no capítulo 3 do livro de Esdras, no verso de número 12, Esdras agora, os muros de Jerusalém estão levantados. Esdras, ele era o escriba, e ele foi para lá justamente para ensinar a lei para o povo. Os escribas eram os que interpretavam a lei. Então, ele foi para lá, mas ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que levantar o templo. Então chegou a hora de assentar a pedra fundamental. E a Bíblia diz que muitos começaram a chorar, especialmente aqueles mais antigos que viram o templo de Salomão com toda a sua beleza. Mas os mais jovens, a nova geração, jubilava e cantava. E a Bíblia diz que não dava para discernir o choro do júbilo, porque o povo cantava a revés, e era um grande barulho. Havia barulho de júbilo e havia barulho de choro. Igreja é assim: um canta da glória a Deus enquanto o outro chora. Este é o grande avivamento que Deus quer promover no meio da igreja. Enquanto um glorifica, levanta a mão, o outro chora. Não choramos porque somos derrotados, é porque a presença de Deus alcança as nossas vidas. Até que vem o capítulo 8 do livro de Neemias, agora com os muros levantados, a pedra fundamental. Esdras agora vai pregar para o povo. Ele chama toda a cidade, todos vieram. O culto começava logo às 7 horas da manhã, 7 dias por semana. Não tinha banco, não tinha cadeira, era todo mundo em pé na praça. Eita, culto demorado.
Hoje em dia a gente passa 5 minutos, o crente já fica doido para ir embora do culto. Eu não sei o que é que tem lá em casa, que a pessoa fica desesperada para ir. Mas os cultos começavam e Esdras começou a pregar a palavra de Deus. Mas naquele dia o povo começou a chorar e a lamentar na pregação da palavra. Foi a hora que Neemias levantou-se no meio do povo e disse: hoje não é dia de lamentação e nem de choro. Vai comer as gorduras e vai emprestar, vai mandar comida para quem não tem, porque hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Hoje não é dia de lágrimas, hoje é dia de júbilo, hoje é dia de alegria, porque aquilo que você espera de Deus, Ele vai fazer algo na tua vida. Quem acredita nisso pode adorar, glorificar e exaltar o nome do Cordeiro de Deus. Capítulo 9 do livro de Esdras. Esdras agora vai colocar tudo em dia. E quando você vai organizar algumas coisas, aparece tanto balaio de gato. É tanto balaio de gato que aparece. E Esdras começou a querer organizar. Daqui a pouco ele descobre que sacerdote, sumo sacerdote, todo mundo tinha casado com mulheres pagãs. E os filhos eram pagãos. Era uma tribulação, a semente de Israel estava toda misturada. Quando ele viu aquilo, ele se desesperou. Ele foi chorar e foi orar. Mas sabe o que eu acho bonito em tudo isso? Que quem pecou não foi Esdras, foi o povo. Mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de nós. Olha o que a gente fez, casamos com mulheres pagãs. Misturamos a semente santa com esse povo, e agora o que vai ser de nós? Tem misericórdia da gente. Enquanto ele estava chorando e orando, apareceu uma multidão. E é interessante esse texto, que veio homens, mulheres e veio crianças também, e começou a chorar junto com Esdras, dizendo assim: nós pecamos, nós fizemos tudo errado, mas não tem problema não. Se for para viver o melhor de Deus, a gente manda essas mulheres tudo embora e vamos experimentar o que Deus tem para nós. Avivamento, irmão, ele começa com confissão de pecado e depois, irmão, com quebrantamento de coração através das lágrimas. Desta forma não vai acontecer avivamento. Este avivamento é chamado do avivamento de santidade, e eu estou esperando de Deus um grande avivamento da santidade nos dias em que estamos vivendo. Irmão, eu ando meio preocupado, sabe com o quê? Porque as pessoas estão tendo uma visão muito superficial do pecado. Parece que o pecado não causa mais tristeza nas pessoas. Não, a pessoa peca, mas continua, irmão, parecendo que não aconteceu absolutamente nada. Irmão, Jesus morreu para resolver o maior problema da humanidade, e o nosso problema não era a pobreza não, o nosso problema não era a moradia, o nosso problema era o pecado, mas ele veio para desfazer o pecado na cruz do Calvário. Então o pecado é coisa séria, e Deus não passa a mão pela cabeça não, irmão. Aleluia. Eu tive notícia de um amigo que fracassou, e eu fiquei chateado com a situação dele. Falou: eu sou amigo dele, já que ele fracassou, vou lá orar pelo meu amigo. Mas a minha decepção foi quando eu cheguei, pastora. Quando eu entrei, eu pensei que eu ia encontrar um homem triste, magoado, ferido. Pastor se arrebentou, um soldado que foi ferido na batalha. Pensei que eu ia encontrar um homem chorando. Sabe o que ele falou para mim? Com a maior cara lambida: Davi também pecou. Eu falei: esse homem não está perdoado não, esse homem não está arrependido. Porque está encontrando justificativa para o seu pecado. Daqui a pouco eu vou matar alguém e vou dizer: Moisés também matou. Isso é a supervisão, é uma visão superficial do pecado. Se o pecado não te causa tristeza, meu irmão, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa está errada na minha vida quando eu desobedeço a Deus e não sinto tristeza. Porque o pecado causa tristeza na nossa vida.
Pode ver os homens do Velho Testamento, Davi mesmo quando pecou, ele se arrebentou todo, ele não aguentava mais, enquanto Deus não lhe perdoou, ele não sentiu o perdão de Deus, ele nunca teve paz. Quer ter paz, irmão? Se liberta nesta noite. Eu não queria estar pregando isso aqui hoje, mas eu não posso fazer nada, é a palavra de Deus, ela é a espada que corta, ela corta e ela está cortando aqui nesta noite, porque Deus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 137. Salmo 137. Quem escreveu esse salmo descreve a situação deplorável que estava vivendo o povo de Israel. 70 anos no cativeiro por causa da idolatria. Eles tinham uma promessa que só ia durar 70 anos. Mas olha a condição de quem esperava uma promessa. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Que hora que é agora, hein? Cadê o relógio? É aquele lá? É 8 horas agora? Ah, mas já preguei quase 2 horas, ainda é 8? Que hora eu comecei a pregar? Meu Deus do céu! Aí escuta. Aí o Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E as harpas que nós penduramos nos salgueiros, as harpas eram os instrumentos de corda e de adoração. E o mesmo salmo diz: e aquele que nos levaram cativo pedia para nós, canta uma canção para nós. E aí eles respondiam: como é que a gente vai cantar a canção do Senhor em terra estranha? Eles não tinham mais motivo para cantar, estavam no cativeiro. E Deus fez uma promessa, ainda diz: quando eu arrancar vocês da Babilônia, eu vou tirar toda a idolatria do coração de vocês, eu vou colocar em vocês um coração novo, eu vou colocar em vocês o meu espírito. Deus faz esta promessa, mas mesmo assim, eles insistiam em não cantar, em não se alegrar, em não adorar o Senhor. Alguns estão vivendo essa condição, irmão. Tem promessa, sabe que Deus está com ele, quer lhe ajudar, mas ele diz: eu não tenho motivo para cantar. Vai quando quer, chega a hora que quer, faz do jeito que quer, porque não acredita nas promessas de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, tira a sua harpa do salgueiro, irmão, tira a poeira dela e vai adorar a Deus. Deus quer ouvir a sua adoração. Não é porque Deus precisa da nossa adoração, é nós aqui precisamos adorar a Deus. Aleluia! Lembra dos teus primeiros dias de fé? A oração que eu mais faço todo dia é essa: renova os meus dias como dantes. Eu quero ser como nos primeiros dias. Sempre, não que eu seja saudosista, porque o tempo vai passando, a gente vai empurrando as coisas com a barriga. Tem um cantor aí muito famoso, talvez vocês não conheçam, que ele já tem mais de quase 50 anos de ministério. O nome dele é Armando Filho. E ele canta o hino Me Aceita Assim Como Eu Sou. E ele fez esse hino porque ele começou a pensar, viajando para lá e para cá, cantando em todos os lugares. Aí ele pensou: é engraçado que eu estou cantando, pregando para lá, mas eu não tenho tempo para parar para falar com Deus. Então ele fez esse hino: Me aceitas assim como eu sou. Depois, se você quiser procurar no YouTube, você vai achar. É uma canção linda. Você vai ouvir e chorar. E ele fez esse hino porque ele percebeu que ele cantava para lá e para cá, mas estava tão longe daquilo que Deus queria que ele vivesse. E muitas das vezes nós estamos assim, correndo para lá e para cá, muito ativo, mas esquecendo daqueles momentos a sós com Deus, da nossa devoção com Deus. Porque quando a nossa devoção é fraca, nós vamos fracassar, irmão. Porque devoção forte nos afasta do mal. Devoção forte enche o nosso coração do Espírito Santo. É isso mesmo, nós temos que levar uma vida devocional profunda. Não pode ser superficial, porque o pecado, porque o mundo, irmão, ele está aí para nos atrair, para chamar a nossa atenção. E se tem uma coisa que tem que chamar a sua atenção, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Lá em São Paulo, que mais agonia, irmão, é campanha de 7 dias, é campanha de Daniel de 21 dias, é campanha de Moisés de 40 dias. Eu falei: daqui um dia vocês vão fazer até novena na igreja.
Aí eles dizem assim, é porque se a gente não fazer um negócio assim, o povo não vem. Falei, irmão, o povo tem que parar de ser atraído por negócio de campanha, por pregador e por cantor. A atração da igreja tem que ser Jesus, irmão. Quando Jesus não chama a minha atenção, tem alguma coisa errada, irmão. Ele é a razão da minha vida e da minha esperança. Ele é a razão da tua vida e a razão da tua esperança. Você não veio aqui porque você veio pregar. Você veio aqui foi para adorar a Deus nesta noite, porque Jesus é a razão de todas as coisas. Pastor, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aquela convenção foi um marco muito interessante na minha vida. Eu até falei para minha esposa, eu estava bom, agora fiquei melhor ainda. Porque foi algo maravilhoso, surpreendente. Aliás, que eu estou impactado até hoje. Porque também, irmão, participar do movimento tão espiritual como foi aquele, e a gente não receber nada de Deus, continuar um crente borocochô, meia boca, tem alguma coisa esquisita. Eu permiti que Deus fizesse em mim o que Ele quisesse fazer, e eu saí dali impactado, saí de lá um novo crente, diferente, levando uma vida totalmente diferente, melhor da vida que eu levava. Porque esses momentos, irmão, nós temos que aproveitar. Pastor, só foi batizado com o Espírito Santo? Não, porque eu já era. Mas eu comecei a entender uma coisa, que eu não posso passar um dia sem falar com Deus, que eu não posso passar um dia sem ter o meu momento de devoção com Deus. Eu não posso mais passar a vida sem jejuar, porque quando eu jejuo, não jejuo para Deus, eu jejuo para mim, e estou mostrando para mim mesmo e dizendo, Senhor, eu vou ficar sem comer, porque é um propósito, não para o Senhor e me ajudar a pregar mais, mas porque eu preciso fazer alguma coisa, para melhorar a minha devoção na Tua presença. E lá em casa é tão bom que quando a gente resolve jejuar, ninguém come. Graças a Deus, eu não preciso falar nada. Aí todo mundo entra no propósito. Aí eu fico feliz com isso. Mas vamos voltar, meus amados, à questão do choro. Este homem, Davi, no Salmos 30, verso 5, ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse Davi, se você analisar a tua vida, ele chorou muito. Davi, ele cometeu muitos equívocos, muitos erros, e Deus não escondeu os seus pecados. Aí alguém pode dizer assim, mas por que Deus mostra os pecados destes homens? Porque são homens. Os pecados dessas pessoas não são para a gente imitar, é para você olhar, para você entender, compreender, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso exemplo, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse Davi, ele chorou demais. Aliás, eu acho um negócio interessante, que no Salmo 6, verso 6, pastor, ele chegou a exagerar. Ele diz, todas as noites eu molho o meu travesseiro com as minhas lágrimas. Aí ele exagera, eu faço nadar a minha cama no meio das minhas lágrimas. É muito choro, irmão. É mais ou menos um rio Amazonas de choro. Aí o mesmo Jó também, Jó 16, ele diz assim, Senhor, eu tenho chorado tanto, que o meu rosto está descorado de tanto chorar, quer dizer, desbotado, de tanto chorar. É claro que é um pouco de exagero em tudo isso, mas esses dois homens choraram, e Davi chorou muito, e Davi chorou justamente por momentos que ele enfrentou na sua vida. Ele foi capaz de enfrentar um leão e vencer, ele venceu um urso, ele venceu o grande gigante, mas não venceu a tal da Batseba. E a Batseba lhe trouxe um grande problema, uma dificuldade muito grande, porque a partir daquele momento ele se humilha, mas Deus diz, está perdoado, mas as consequências dos seus pecados vai te seguir, vai te alcançar, e Davi chorou muito. E Deus disse para ele, a espada não vai sair mais de dentro da tua casa, você fez escondido, mas eu vou dar as suas mulheres para os seus inimigos na frente de todo mundo, e você vai correr dos teus inimigos. Deus até perguntou para ele, quer cair na minha mão ou na mão dos homens? Ele disse, Deus me livre, mão dos homens, quero cair na tua mão, porque o Senhor é misericordioso, e os homens não têm misericórdia, os homens não. Então esse Davi chorou demais, derramou muito das tuas lágrimas, quando ele diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Essa noite de Davi aqui não é uma noite que começa às 18 horas e termina às 6 da manhã, não. Eram noites longas, noites que durou dias, semanas. Eu sei que tem pessoas aqui que a sua noite também é longa. É uma noite que está durando anos, meses, e parece que esse choro não vai cessar. Mas o grande consolo para você hoje aqui, Deus está trazendo. Nos Salmos, olha que bonito, isso aqui 56 e verso 8. Senhor, tu contas as minhas vagueações, as minhas lágrimas estão depositadas no teu odre. Sabe o que isso quer dizer? Que as tuas lágrimas não ficam no seu travesseiro, as tuas lágrimas não ficam no sofá da sala, as suas lágrimas não ficam naquele tapetinho que você ora no canto, elas são depositadas no odre de Deus. Deus tem recolhido as tuas lágrimas, Deus conhece o teu choro, e Deus vai te ajudar. Receba a força de Deus aqui, nesta noite. Aleluia! Deus te traz o consolo para as tuas lágrimas aqui. É claro que nós só vamos deixar de chorar no céu, porque a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Mas não é aqui não, é lá. Enquanto estivermos aqui, nós vamos chorar. Até Jesus, o maior de todos, em João 11:35, ele chorou. Chorou porque entrou numa casa, e ele olha o ambiente assim, as carpideiras estavam lá, os choradores profissionais eram pagos para chorar no enterro dos outros. O camarada já fazia 4 dias que estava enterrado. Jesus chegou, olhou, viu aquele ambiente, a Marta desesperada, a Maria, e ele chora. E esse momento de Jesus é engraçado, que alguns disseram assim: olha como ele o amava, ele está até chorando. Até parece que o nosso Deus é um Deus insensível, que tem prazer em ver a gente sofrer. Tem gente que pensa isso, que Deus tem prazer em nos castigar. Jeremias, sabendo disso, ele: Senhor, me castiga, mas com medida, porque senão o Senhor vai me destruir na sua ira. Mas mesmo aqui Davi está dizendo que a ira do Senhor dura só um momento, ela não é para sempre. Deus não fica irritado para sempre com a gente, porque se ele ficar, a gente já era. Então Jesus chega naquele ambiente, ele chora, e alguém diz: olha como ele chora. Mas era um amigo que tinha morrido, e ele foi lá para resolver aquele problema, e ressuscitou Lázaro. Houve uma grande mudança, algo maravilhoso aconteceu, o milagre da ressurreição da vida de Lázaro. Este mesmo Jesus encontrou com tantas pessoas que choravam, encontrou com a mulher, a viúva de Naim, que perdeu seu marido, depois perde seu único filho, ela sai para enterrar o filho, e Jesus vai entrando na cidade, não por coincidência, mas aquilo era uma providência, porque ele nunca tinha ido a Naim. Ele sabia que tinha uma mulher viúva que perdeu seu marido, agora perdeu o seu filho, em quem ela depositou toda a esperança. Mas ele chega, a mulher está lá ao lado do esquife, do caixão do menino, e a Bíblia diz que era um mancebo, não sei quantos anos tinha. Se fosse aqui em Manaus, ou então no Amazonas, era um curumim que estava ali, né, pastor? Fosse uma menina, uma cunhantã, aprendi essas coisas aí já estou falando desse jeito já. Aí chegou lá e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te, né? Mas antes disso falou para a mulher: mulher, a ti te digo, não chores. Falar para alguém que perdeu o marido e o filho para não chorar, isso parece coisa de doido. Se eu falar para você, não chora, você vai falar: pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, eu vou chorar até de madrugada. Mas é Jesus que estava dizendo, quando ele diz não chore, pode parar de chorar, porque essa tristeza, ela vai se transformar em alegria na sua vida, aleluia. E quando ele ressuscita o menino, eu gosto de como o texto termina, porque a Bíblia diz que de todos se apoderou um temor, e todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou, e Deus visitou o teu povo. Reconhece que Jesus era profeta, e reconheceu que a visitação do Deus Todo-Poderoso chegou. Hoje é dia de visita na tua vida, mas diga para ele: não faça só uma visita, fica comigo, Jesus, me ajuda nos meus momentos mais críticos. É bom chorar, irmão? Claro que não. É bom chorar de alegria. É bom chorar quando a gente recebe uma notícia boa que nos emociona. Mas chorar por causa de problema, por causa de dificuldade, ninguém quer chorar. E ninguém tem prazer em chorar. Só Paulo que tinha um negócio de dizer que tinha prazer na tribulação. Eu acho que quando ele começou a falar isso para a igreja, o povo falou: meu Deus do céu, que homem é esse? Eu sinto prazer nas tribulações. Mas depois ele explicou por quê, né?
que a tribulação produzia para ele a paciência, depois a experiência, a esperança, e ele termina dizendo que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Aí todo mundo entendeu a mensagem, né? Mas camarada chegar dizendo, eu tenho prazer na tribulação. Eu me lembro de um amigo que a gente estava numa prova tão grande, logo no começo da nossa fé, e eu orava pedindo tanta coisa para Deus, e ele ficava do meu lado, me quebra, me faz um vaso novo, aí só vivia chorando. Eu falei, você não sabe orar, fica pedindo para Deus te quebrar, rapaz. Deus já quebra a gente sem a gente pedir, aí você ainda fica pedindo, é que Deus quebra mesmo, irmão. Eu falei, eu vou pedir para Deus me quebrar nada, eu vou pedir para Deus ter misericórdia de mim, que a gente de vez em quando tem essas orações bobas, né? Pedindo umas coisas para Deus aí. Davi mesmo fez uma oração lá, Senhor, eu queria ter um par de asas, que eu queria voar lá para o deserto, pernoitar por lá, eu queria fugir da fúria do vento e da fúria da tempestade. Irmão, asa para ir lá para o deserto fazer o quê, irmão? O que tem no deserto, pelo amor de Deus? De vez em quando a gente faz umas orações, mas vamos voltar para o nosso grande herói Davi. Esse Davi, ele aparece na história justamente, primeiro ele foi ungido por Samuel, e depois ele derrota o gigante Golias, que afrontava todo o povo de Israel, e a partir daquele momento a história de Davi mudou para sempre, muda a história dele para sempre. Ele vai para Jerusalém, é o pajem de armas de Saul, mas Saul começa a se preocupar com o crescimento de Davi, e começa a perseguir esse rapaz. Ele se esconde na caverna de Adulão. Aí Deus falou para ele, sair dessa caverna. Ele foi pedir asilo político lá na vizinhança. Aí de repente os filisteus, quando viu Davi, começou a gritar, esse aí é o rei da terra, o homem que matou o gigante Golias, aquele que as mulheres disseram a Davi a Saul os seus milhares, mas a Davi os seus 10 milhares. E nesse negócio Davi se fingiu que estava louco, começou a babar e saiu correndo e fugiu. E Davi foi se esconder, mesmo assim se escondeu no meio dos filisteus. E lá ele ficou mais ou menos 1 ano e meio. Apesar de que você for ler a história, pastor, Davi virou um cínico ali, viu? Davi estava fazendo umas coisas ali, irmão, que não era coisa de crente, não. Porque ele estava na terra dos filisteus, e ele ia para um lugarzinho lá, matava todo mundo, até as crianças. E falava, ó, fica quieto, não deixa ninguém vivo, que é para ninguém entregar a gente. Aí quando ele chegava com os despojos à tarde, o rei dos filisteus perguntava, onde você estava hoje? Eu fui lá para a banda do sul, e tal, aquela coisa, mas ele estava lá matando filisteu mesmo, gente. O homem deu guarida para ele matando aquele povo lá, que deu guarida para ele. Até que um certo dia ele chegou no rei e disse, ô rei, eu estou com esses homens aqui, que ele tinha 600 soldados, mais as mulheres, aquelas crianças. Sabe que crente tem filho para caramba, né, irmão? Era gente demais. Arruma um lugar para mim ficar com o meu povo aí. Aí ganhou uma cidade chamada Ziclag de presente. Aí Davi foi morar naquela cidade, né? No meio da luta acontecem umas coisas boas. Ganhou logo uma cidade, não foi uma casa, não uma cidade, irmão. Aí Davi ficou ali morando e tal. Ali era o seu quartel-general. Dali ele saía, pelejava, guerreava, voltava, voltava, era o seu quartel-general. Mas um certo dia, ele saiu para guerrear com o povo ele foi se juntar com os filisteus para ir à guerra. Só que os príncipes filisteus, vendo a presença de Davi, começaram a dizer, olha, gente, eu não quero Davi aqui. Esse camarada aí é aquele lá que matou o gigante, que as mulheres disseram que Davi, Saul, seus 10 milhares, é Davi, os seus 10 milhares, aquela coisa que você já sabe, né? E aí Davi ficou meio preocupado, o rei chamou ele e disse assim, ó, você é para mim como um anjo de Deus aos meus olhos. Mas os príncipes não te aceitam, então faz o seguinte, vai embora. Aí Davi saiu de lá, meio decepcionado, foi rejeitado. E ele voltou para a sua cidade, Ziclag. Só que na ausência de Davi e dos seus soldados, os amalequitas aproveitou a ausência, chegou lá, viu que não tinha ninguém de guerra, invadiu a cidade. Sequestrou as mulheres, as crianças, os velhos, levou tudo que tinha, tocou fogo na cidade e foi embora. Davi ia chegando de longe, ele visualizou. Estava tudo queimado. Aí aqueles homens se desesperaram. Começaram a chorar. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel está registrado isso. A Bíblia diz que eles choraram tanto até não ter mais força para chorar. Mas o que me encanta nesse texto é que a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então eles choram. Eram homens valentes, guerreiros.
Mas quando viu aquela situação, eles começaram a chorar. As lágrimas, ela traduz a nossa impotência, a nossa dificuldade diante de resolver os problemas. A lágrima, irmão, ela revela a sua humanidade. Irmão, ser crente não tira a nossa humanidade, não. Você não é de ferro, não, irmão. Você não é feito de cimento, não. Você é feito de carne e osso, pelo amor de Deus. Fica chorando escondido debaixo da coberta para a mulher não ver, não. A mulher não vai te censurar, não. Ela vai falar que está chorando, amor. Não estou chorando, não, mulher, que eu estou bocejando, sabe? Não tenha vergonha de chorar, não. Está com vergonha, é? Você não é nordestino que tem esse negócio. De homem que, não é, homem que é homem não chora. Irmão, homem de verdade chora. Chora porque tem sentimento. Chora porque é gente. Chora porque é ser humano, meu irmão. E ser humano chora. Se alguém está dizendo que você é fracassado, não esquenta a cabeça com isso, não. As pessoas falam mesmo. Só que aconteceu algo esquisito. Depois que eles choraram, começaram a pensar. O susto passou. Aí um olhou para o outro e falou: rapaz, se Davi aí, a gente tem que dar um jeito nele, porque a culpa é dele. A gente não tem mais mulher, não tem mais parente, não tem mais filho, não tem mais cidade, não tem mais comida, a gente não tem mais nada. Tudo por culpa desse cara aí. Por que a gente foi seguir esse camarada? Eu acho engraçado que esses cidadãos estavam lá na caverna de Adulão. A Bíblia diz que eles estavam endividados, desgostosos e vivendo à margem da sociedade. A única pessoa que acreditou nesses camaradas, tinha 400, foi Davi. Depois alguns lá ficaram sabendo, juntou, era 600. Davi acreditou neles. Só que na hora difícil, queria apedrejar Davi. É mais ou menos isso que acontece. Você ajuda a pessoa, faz de tudo, e nunca espera receber nada em troca, não, irmão. O que você vai receber é uma decepção, é uma frustração. E não precisa postar no Facebook aquela frase de muita gente, né? Irmão, a decepção dói, porque ela vem de um amigo. Irmão, o inimigo não decepciona ninguém, não. Quem decepciona a gente é o amigo mesmo. É quem come com você, é quem te abraça, é quem te dá beijinho, é quem te chama de amor. Inimigo não decepciona a gente não, porque a gente sabe que é inimigo. Então Davi agora, eles ajuntam pedra, vamos matar Davi. Já parou para pensar que situação? Mas Davi era um homem extraordinário, gente. Ele sabia resolver o problema. E ele chamou os sacerdotes: pega o éfode aí, vamos falar com Deus. Não dava para fazer campanha de 7 dias não, viu, pastor? Nem campanha de Daniel, nem campanha de Moisés de 40 dias não, nem novena. Tinha que ser oração relâmpago. Ele vai lá com o sacerdote, orou e disse: Senhor, posso perseguir essa tropa? Deus falou: pode. Aí ele aproveitou o gancho e falou: mas eu vou reconquistar tudo que eu perdi. Deus falou: vai. Aí ele já levantou da oração, chamou todo mundo e disse: eu acabei de falar com Deus. Irmão, a saída para a tua vida é joelho no chão e boca no pó. Joelho no chão e boca no pó. Não tem problema que resista a uma pessoa que ora. É a Bíblia que diz: põe tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O maior poder que a igreja concentra é a oração. A oração da igreja, ela é poderosa. Pela oração Josué parou o sol e parou a lua. Pela oração Moisés abriu o mar vermelho. Pela oração Elias pediu para não chover e não choveu. Depois pediu para chover e choveu. Oração tem poder. Faça, irmão, uso da oração, que as coisas vão mudar na sua vida. Oração é o caminho. Quando Davi terminou a oração, chamou o povo e disse: vamos recuperar tudo aquilo que nós perdemos. Eu sempre digo que Deus, ele sempre facilita as coisas para a gente. Lá em São Paulo tem uma linguagem que diz que Deus dá tudo mastigado. E é verdade. Deus, ele facilita muito a nossa vida. A gente é que não sabe trabalhar com Deus. A gente não entende nada de Deus. Aliás, se a gente fosse entender Deus também, e não procura entender, não. Faz igual aquela menina que canta, mesmo sem entender. Eu vou acreditar. Aí Davi está indo, é claro, com sangue no olho, querendo encontrar os inimigos que invadiram a cidade, que fizeram toda aquela bagunça.
Mas ele encontra no meio do caminho um homem doente, caído. E este homem era um egípcio, estava à beira da morte. Davi não tinha nem que parar, porque estava indo para a guerra, mas ele parou. Ele tinha um bom coração. E ele parou, viu aquele homem caído, e ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou egípcio, servo de um homem amalequita. Eu estou aqui já faz 3 dias, e ele me deixou aqui justamente para morrer. Aí Davi já logo entendeu o mistério, falou: isso aqui é o caminho da vitória. Aí Davi foi lá, deu água para aquele homem, um cacho de uva seca e um pedaço de pão. Eu nunca vi dizer que uva seca, pedaço de pão e água cura alguém. Eu só sei que o homem curou e ficou bonzinho na hora. Aí o homem recobra a saúde. Aí Davi disse para ele: me leva até onde está o seu patrão. Ele falou: levo, mas se o senhor não me matar. Davi falou: não vou te matar não, me leva lá. Aí ele conduziu Davi até onde estavam os amalequitas. Ele estava no deserto, irmão, mas fazendo uma festa, uma farra, com as coisas de Davi, irmão. Olha que confusão esses camaradas foram arrumar. Quando Davi olhou de longe que viu, disse: não é para escapar ninguém. E eles foram lá. Naquele tempo a coisa funcionava assim, né? Matou todo mundo. E o texto termina que Davi trouxe de volta os velhos, as mulheres, as crianças. Ninguém foram abusados, não teve um arranhão e uma só pessoa. Davi trouxe de volta tudo aquilo que os inimigos têm levado. Sabe o que Deus quer te comunicar nesta noite? Que é um tempo de recuperar o perdido. O tempo perdido, a esperança perdida, a fé perdida. Hoje é noite de recuperar aquilo que você perdeu. Hoje é o teu dia, é a tua noite. Nos Salmos diz assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremos, pois nele. Aleluia. Mas pastor, eu estou chorando há tanto tempo. Não tem problema. Deus está dizendo que é tempo de recuperar aquilo que você perdeu. Salomão, ele diz no capítulo 3 de Eclesiastes: há um tempo de chorar e há um tempo também de sorrir. E ele mesmo diz no capítulo 2 de Cantares: o tempo de cantar chegou. É tempo de cantar, é tempo de se alegrar, é tempo de exaltar o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia! Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já estou meio agoniado lá em São Paulo, que eu já tomei 3 vacinas. E agora o governador disse que a gente vai tomar 4. Eu falei: se a gente tomar 4, ele vai querer dar 5 também. O negócio é bom a gente parar. Que tribulação. Aí tem gente que fala: irmão, se tiver 50 eu tomo. Fala: irmão, já tomei 3, já está bom. Irmão, quantas pessoas se foram, entes queridos, pessoas que a gente amava, amigos. Ficou a lacuna no coração de tanta gente. Tem pessoas que ainda não conseguiu processar a dor de ter perdido os seus entes queridos. Mas entenda uma coisa: a vida continua para nós. Não foi essa máscara que te protegeu, não, nem vacina, porque tem gente que foi vacinada e morreu. Não foi o álcool gel, não foi o distanciamento social, foi a mão de Deus que te guardou até aqui. Foi a mão de Deus que guardou você até aqui. Então celebre, irmão. Diz para Deus: se o Senhor me deu uma chance nessa pandemia, onde tantas pessoas se foram, eu ainda estou aqui, então eu renovo a minha aliança contigo nesta noite, porque o pregador está dizendo que é tempo de recuperar. Então eu quero recuperar o tempo perdido na sua presença hoje aqui. Quer recuperar o tempo perdido na presença de Deus? Aleluia! João 16, Jesus disse assim: o mundo agora tem alegria, mas você tem tristeza. Mas a vossa alegria ninguém pode tirar. Ninguém consegue roubar a nossa alegria. O diabo faz de tudo para nos chatear, para nos perturbar. Ele faz de tudo para jogar a gente para baixo. Mas ele não consegue tirar essa alegria que tem no nosso coração. Mesmo quando a gente olha para a circunstância e diz: não vai dar, mas no fundo do nosso coração a gente diz: Deus está do meu lado. Eu não sei se eu já contei, mas eu vou contar de novo. 2016, minha esposa
resolveu emagrecer, porque mulher não pode engordar 100 gramas, que já acha que está gorda. E ela resolveu emagrecer, coitada. E um belo dia botou a mão no seio, ela falou, tem um negócio estranho aqui. Eu falei, não é nada não, mulher. Ela falou, não é nada, o que? Está doendo, isso aqui, misericórdia. Ficou apavorada no desespero. Falei, calma, minha filha. Aí, como ela ficou muito desesperada, falei, vamos fazer logo um ultrassom, já paga logo, que é para ver o que tem aí, para você parar de doideira. Entrou na sala, fez o exame, que é rapidinho. Ela voltou com raio-x na mão, já voltou chorando. Falei, tem misericórdia. E eu sou um cabra meio duro, sabe? Falei para ela, minha filha, eu prego há tantos anos, já vi tanta coisa acontecer. Fica em paz. Não é nada não. Ela disse, como não é nada, está aqui. Falei, mas não se preocupa não. Você não vai nem ser operado, isso aí vai desaparecer. E a gente começou a orar. Desapareceu nada. O médico marcou a cirurgia. Eu disse para ela, fica tranquila, que na hora da cirurgia o médico não vai achar mais nada, porque uma mulher me mandou um testemunho desse para mim, mandou eu contar nas igrejas, e vai acontecer com você a mesma coisa. No dia que ela foi para o hospital, que é o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, lá em São Paulo, naquele dia eu tinha uma agenda, falei para minha filha, vai com a sua mãe, e quando eu voltar da agenda, eu vou lá no hospital. Aí eu fui e liguei para minha filha, ela disse, a mãe já operou. Então se tinha operado é porque o trem estava lá. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Ela operou e tal, esse negócio aí, a pessoa não fica muito tempo no hospital, voltou para casa. E ela começou a ficar preocupada com esse tal porque as pessoas falam tanta coisa da quimioterapia, que ela estava apavorada. Ela disse, eu não quero passar por isso não. Aí a gente começou a orar para ela não passar. Mas chegou o dia, o médico, novinho médico, uns 20 e poucos anos, sentou assim, mandou eu sentar, ela também, ela com cabelão bonito. Ela tinha feito um tal de platinado, naquele tempo estava na moda, gastei um dinheiro danado, aquele cabelo meio branco, um negócio bonito lá, sabe? Aí o médico olhou para o cabelo dela e disse assim, o cabelo vai cair, viu? Ela baixou a cabeça e tal. Aí nós voltamos para casa, e eu sempre mantendo a postura, né? E tal. Aí chegamos em casa, meu filho, ele só corta cabelo com a maquininha. Aí tem uma maquininha lá em casa, ela foi, pegou, olhou no espelho, e ela disse, já que vai cair, então já vou cortar logo. Aí ela cortou o cabelo, ficou carequinha. Só que a gente nunca falou nada para ninguém. Ninguém ficou sabendo. Mas uma irmã dela ficou sabendo. A irmã não tinha como. Aí mandou para ela peruca e mandou lenço para ela. Aí ela colocou aquilo na cabeça e disse que dá um calor danado esse tal de peruca. Eu nunca usei peruca não, mas disse que esquenta demais. Aí ela chegou para mim e falou, sabe, Duma, eu não vou me esconder atrás de doença. Não vou usar peruca e nem vou usar lenço. Aí ela foi passar pela tal da a tal da radioterapia, que diz que é mais agressivo. Mas na verdade não aconteceu nada com ela, ela não teve reação nenhuma, foi tudo normal. E o que eu acho mais interessante, que ela não perdia um culto, aliás, nunca perdeu. E a doença também não fez com que ela perdesse. E ela ia para a igreja, cantava, e o povo via ela careca cantando. Aí de repente as pessoas começaram a me convidar para pregar, e chamava ela com as meninas para cantar. Aí um dia ela chegou em casa e falou, Deus, tem misericórdia de mim, olha a minha condição, estou careca. E eu cantando em tudo quanto é igreja, por aí, logo num momento desse, Deus falou com ela num sonho, disse assim, minha serva, não reclama não, você está sendo um exemplo para muitas pessoas, tem gente vivendo problemas menores do que o seu, já desistiram, já desanimaram, você está sendo uma guerreira, está sendo exemplo e testemunho para muitas pessoas. Aí ela foi em frente, aí ela recobrou as suas forças e começou e continuou cantando. Aí tinha que passar de 3 em 3 meses no médico, foi passando. Aí o médico falou, agora só daqui 6 meses. Depois o médico falou, só daqui 1 ano. Quando foi agora em janeiro, nós fizemos a última consulta e ela está liberta para a glória e louvor do nome do Senhor. Não se entregue, não se desespere. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela não vem para fazer uma visita na tua vida, mas ela vem para ficar na sua vida, no seu coração. Celebre sempre, irmão, mesmo em momentos de angústia e de tristeza, porque Deus te chamou para vencer e você
você vai vencer para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então é isso, o choro não tem que ser escondido nem disfarçado. E mesmo que alguém ache que você é um fracasso, tenha vergonha não, chore mesmo. Chore, porque muitos choraram. Ana chorou e alcançou, depois de tantos anos, o Samuel. Jó chorou tanto, junto com seus amigos, 7 dias, 7 noites. E a Bíblia diz que eles choraram tanto até não encontrar mais forças para chorar. Paulo também chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém. Nos evangelhos você vai ver, pelo menos em 3 evangelhos, Pedro chorando, porque negou a Jesus. Aquele era um momento difícil para Pedro, porque ele negou o seu melhor amigo. Ele chorou, em alguns lugares fala que Pedro chorou abundantemente. E quando Jesus ressuscita e aparece para as mulheres do sepulcro, ele disse para as mulheres: diga aos meus irmãos, ele mandou o anjo dizer que eu vou para Galileia, e diga também a Pedro que eu quero falar com ele. Eu entendo que Pedro, quando ouviu aquilo, ficou preocupado. O que é que ele quer falar comigo? Talvez Pedro tinha até medo de encontrar com Jesus, mas um dia eles se encontraram. Pedro estava pescando e na madrugada Jesus apareceu pedindo um peixe. O Pedro falou: já pesquei a noite inteira, não arrumei nada. Jesus disse: joga a rede para a banda direita do barco. Aí quando Pedro jogou, a Bíblia diz que ele puxou a rede e tinha 153 grandes peixes. Ele vem para a margem da praia. Aí Pedro vem todo desconfiado, porque Jesus já tinha feito uma fogueira, tinha um favo de mel, só esperando o peixe para eles jantar. Vamos jantar, Pedro. E naquele jantar, parece que eu vejo, ele põe a mão no ombro do Pedro e faz a mesma pergunta 3 vezes. A primeira vez ele pergunta: tu me amas? O Pedro disse: eu te amo, Senhor. Na segunda vez ele pergunta de novo: você me ama, Pedro? Mas na terceira vez o Pedro já estava agoniado, porque ele perguntou, o Pedro falou: tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas. O Pedro: não era brincadeira não, irmão. Aí Jesus disse assim: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Até hoje, Pedro, você se cingia, ia para onde você queria. Mas a partir de hoje, Pedro, você não é mais dono do seu destino, do seu futuro, nem da sua vida. Você não manda mais em você mesmo, Pedro, porque a partir de agora vão te cingir e vão te levar para um lugar que você jamais gostaria de ir. Diz a tradição, a história, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque no momento da sua crucificação ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre me crucifica de cabeça para baixo. Assim foi a morte de Pedro, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Assim ele terminou a sua história, não terminou como um fracasso, mas terminou como um herói. E a tua história não vai terminar de qualquer jeito, não. Não é porque você está chorando que tudo está perdido. Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. No livro de Salmos está escrito que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, a angústia não sai com analgésico, nem com chazinho, não. A angústia sai com a presença de Deus. Busque a Deus, que Ele tira você de angústia e vai te ajudar. Eu gosto do Salmo 57, quando Davi diz assim: nas sombras das tuas asas eu me abrigo, até que passe as calamidades. Se abriga nas asas de Deus, a calamidade vai passar. Salmo 91, você sabe o Salmo 91, né? Salmo 91, irmão, que salmo maravilhoso. Fala da proteção: 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou dar ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nada vai acontecer, fica tranquilo. Irmão, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te abençoa. Fica tranquilo, ergue a sua cabeça. Você chora, mas não é porque você está derrotado, não. Você chora porque é gente. Pastor, o senhor chora, eu choro à toa, irmão, eu sou o maior chorão. Eu sou o maior chorão, talvez, não sei se eu sou maior, mas alguém deve empatar comigo. Eu sou quase um profeta, Jeremias. Jeremias chorou tanto, né? Até chegou a dizer assim: eu não vou falar mais no teu nome não, mas ele disse que quando ele falou isso, um fogo começou a queimar no coração dele. É assim que às vezes acontece com você fala: eu não vou mais não, mas aí alguma coisa começa a queimar você por dentro, você fala: eu não posso desistir.
eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir. Eu não fui chamado para voltar atrás, eu fui chamado para continuar, porque Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. É para frente que se olha. Alguém disse algo: se você não pode voar, irmão, corra. Se não pode correr, anda. Se não puder andar, se arrasta, mas não pare nunca. Ande sempre. Nem que seja se arrastando, vai. Vai. Porque Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te consola. Deus te ajuda nos seus momentos mais críticos da tua vida. Ele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa foi feita justamente porque nós temos mania de abandono. Quando alguma coisa bate na nossa porta, alguma coisa difícil chega, a primeira coisa que a gente pensa: Deus não está mais comigo, não. Mas Isaías disse algo no capítulo 59, ele disse assim: e vindo o inimigo como correntes impetuosas de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Porque tem hora que parece que é uma enchente que está vindo contra nós, né? Eu estava lá em Parintins, parece que teve lá um redemoinho, não sei como é que chama aquele trem lá. Eu sei que saiu do meio do Amazonas, arrebentou um barco, entrou na cidade, quebrou tudo lá. E o povo estava lá desesperado, vendo aquele vídeo, né? Porque tem parente na cidade lá. E é mais ou menos aquilo que de vez em quando acontece na vida da gente. É mais ou menos aquilo ali. E é engraçado que eu estava olhando aquilo e pensando em Paulo, porque Paulo ele era preso, estava preso, estava num barco que tinha mais de 250 e tantas pessoas, e Paulo estava naquele barco e de repente teve muita escuridão, o povo, ninguém comia, escuro, ele ficou muitos dias sem ver a noite, e os camaradas estavam até pensando em matar os presos, com medo deles fugir, mas tinha alguém que gostava de Paulo, falava: não vai matar ninguém não, por causa do Paulo, né? E é engraçado que ele estava tudo desesperado, e Deus apareceu, o anjo do Senhor falou com Paulo, falou: Paulo, fica tranquilo, fica sossegado, ninguém vai morrer, o barco vai se perder, mas aqui ninguém vai morrer. É aquela coisa, né, que a gente diz que quando Jesus está no barco, o barco não afunda, né? Mas o barco pode afundar, mas você sai salvo para a glória de Deus. E foi o que aconteceu com Paulo. Eles que enfrentaram um tufão lá, será que era aquilo, um tal de Euro, Aquilão, que despedaçou a embarcação, e eles se salvaram segurando nas tábuas do navio, e chegaram até uma ilha, a ilha de Malta, onde Paulo fez grandes milagres. Aquela cobra mordeu o braço do Paulo, ao invés de Paulo morrer, quem morreu foi a cobra, e foi isso que aconteceu, porque Deus sempre nos protege, não são as tempestades da vida que vai te derrubar, que vai te destruir, porque o mesmo Paulo disse assim, nesse mesmo texto, ele disse: foi um negócio tão sério que de nós fugiu toda a esperança de se salvar. Paulo achou que era o fim, que todos iam morrer, mas Deus preservou todo mundo com vida. Deus preservou todo mundo com vida. Deus protege você, Deus guarda você. Amém? Vamos ficar em pé, já vai dar 20:50, eu já falei demais. Aleluia, 1h10 já te falei demais, né? Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Deus quer uma proximidade com a gente, irmão. Ele quer um envolvimento mais profundo, porque Deus é um ser pessoal, Ele vive de relacionamento. Quando Ele estava no deserto, falou para Moisés: faça para mim um tabernáculo, eu quero habitar no meio desse povo, né? Eu conheço gente que diz que lá em São Paulo, porque lá tem aquele negócio de monte lá, e as pessoas dizem que não gostam de orar na igreja, não gostam de orar no monte, porque lá eles sentem Deus, na igreja não. Eu sinto Deus em qualquer lugar onde eu estou. Posso estar no monte, posso estar na igreja, posso estar no avião, posso estar andando de bicicleta, fazendo caminhada. Hoje eu saí andando aqui, peguei aí na beirada do Rio Negro, que chama, fui lá para o fim do mundo e voltei andando e pensando no céu, olhando para aquele rio, admirando as grandezas de Deus, né? E sentindo Deus. Deus não é um Deus geográfico, Deus mora dentro de você. Deus está onde você está. O culto vai acabar, vai ter a bênção apostólica, a pastora vai dizer: nós teremos o nosso próximo culto, não sei se é quinta, sexta, domingo,
O culto não vai acabar nunca. A gente dá a bênção apostólica, que é uma linguagem popular, a gente fala que o culto acaba, mas ele não acaba nunca, porque Deus está dentro de você. Paulo disse que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A nossa vida é um eterno culto, irmão. Onde nós estamos cultuando a Deus, porque Deus está dentro de nós, e Deus está dentro de você nesta noite. Você pode senti-lo nesta noite, Ele está dentro de você. Deus está na tua vida, Ele é o teu amigo, o teu companheiro de todos os momentos, o amigo de todas as horas, o amigo fiel, o amigo verdadeiro que te assiste em qualquer momento da tua vida. Nunca se sinta só, porque você tem um amigo verdadeiro. Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Senhor meu Deus e meu Pai, preguei a Tua palavra. É a Tua palavra, Deus, que traz consolo para os nossos corações aqui nesta noite. Vai alcançando cada vida, cada coração, cada servo Teu. Senhor, este ministério que o Senhor continue abençoando, são 50 anos de história. Quantas coisas já aconteceu, mas esse ministério continua de pé, é porque o Senhor tem sustentado, e esses teus filhos estão aqui também, muitos deles já enfrentaram muitas agruras na vida, mas continuam te adorando e glorificando o teu santo nome. Traz a consciência de todos nós aqui, Pai, que nós temos que viver um relacionamento mais profundo contigo, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso companheiro dos momentos difíceis da nossa vida. Começa a receber a presença de Deus aqui nesta noite, começa a sentir a alegria do Espírito Santo. Volta para casa diferente, não volte como você chegou, porque Deus já preparou algo maravilhoso para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia, receba a presença de Deus. Eu não sei se pode bater palma, mas vocês podem aplaudir a Jesus? Obrigado, pastora.